Voltamos com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência, hoje falando sobre compromisso existencial, nosso terceiro programa da nossa série. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, você estava aqui falando, dando um alerta, né, para principalmente os espíritas nesse quesito, inclusive dos estudos, da busca, né? Você pode então falar um pouco mais para a gente? Eu até refaço a minha fala e tiro o espírita, coloco o espírito, que é o investigador, o cientista buscando a compreensão da sua própria realidade, não importando o rótulo que professa, porque o ensinamento é universal. Por exemplo, quando eu fui franciscano, numa das minhas encarnações, eu estudei tudo a respeito de Francisco de Assis, porque eu era um seguidor, entre aspas, um discípulo de Francisco de Assis inicialmente, que é um discípulo do Mestre Jesus. Se eu conseguir chegar até o estágio consciencial de Francisco, depois eu chego facilmente ao estado crístico de Jesus para entender os seus ensinos mais amplos. Mas enquanto eu não compreendesse como franciscano as bases estruturais do ensinamento que ele assimilou de Jesus e colocou na prática, não adiantaria eu, por mais que eu me esforçasse, querer ensinamentos mais amplos, porque eu não tinha espaço, não tinha os vasos preparados para receber esse vinho novo, esse recipiente adequado. Então, quando nós lemos esse compêndio de informações do ensino universal dos Espíritos, que vem através da filosofia, da ciência e da moral do Cristo, se nós não entendemos essas diretrizes que esses luminares se esforçaram ao extremo, doaram as suas vidas para deixar para nós um caminho já previamente estruturado e querer criar um caminho próprio como se inventássemos tormentos para a nossa própria vida. Porque se já está parcialmente mastigada uma receita daquilo que eu pretendo fazer, de repente é só eu pegar essa receita, se achar que falta um sabor, um ingrediente, ou se está em excesso, eu adequo aquela receita inicialmente para atender às minhas necessidades imediatas. Atendido essas necessidades imediatas, e agora se eu tenho tempo suficiente, eu posso criar a minha própria receita e depois abandonar totalmente essa receita anterior, que foi o que aconteceu por ocasião do Velho Testamento. Mais de 600 leis civis, acho que para ser mais exato, 613 leis que Moisés estabeleceu para levar a efeito ou preparar o cenário para que no futuro pudesse colocar 10 leis morais em pauta. Que não foi possível naquele momento e Jesus, chegando no cenário para executar aquelas 10 leis, ainda transformou as 10 em uma só. O amor a Deus e o amor ao próximo, sintetizando numa só realidade. E ainda não deu para fazer isso, criou um outro cenário, um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros. Se conseguir fazer isso, no futuro a gente observa mais amplamente as demais. E deixou estabelecido no Livro dos Espíritos, mais tarde, por ocasião da volta desses ensinos, o Consolador Prometido, as 10 leis morais, como se substituindo as 613 de Moisés, porque essas 10 leis seria o convite, o preparo para que colocássemos na prática o amai-vos uns aos outros. Porque mais tarde ele coloca na questão 888A, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Já não falou mais que era aquelas 10 leis. É uma síntese, então. Uma síntese. Então, veja a síntese daquelas. O amor é a lei de atração entre seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, agora o que está valendo é essa lei. Por isso, que quando chegamos no cenário, seja ele qual for, então primeiro vamos ver o que tem de informações no contexto. No nosso caso, vamos ver o que tem de informações em nossa própria realidade física, psíquica, emocional e espiritual. O que me falta em meu contexto íntimo, agora sim, em conexão com a minha consciência, eu vou buscar fora em outros seres que já têm esse conhecimento de forma mais abrangente, vivenciado e não apenas teorizado. Eu posso, à semelhança do que fizer a Pestalozzi, pegar o ensinamento teorizado de Jean-Jacques Rousseau, que conseguiu a teoria, mas não conseguiu a prática, e transformá-lo na prática, porque escolheu dar seguimento à ideia, aos pensamentos daquele mestre. E ele fez pelo menos a teoria, agora coube a Pestalozzi transformar a teoria em prática
e foi eleito o maior educador da humanidade. Jean-Jacques, que não conseguiu educar os próprios filhos, que foi enviados para o orfanato. Mas, diante daquela situação deprimente, ou conflitante, para ser mais exato, ele se sentia quase um nada, porque não conseguiu educar os próprios filhos, agora deixa um roteiro de educação para os filhos futuros, que poderia ser ele próprio e os demais. Mas o fato de não ter conseguido praticar, de vivenciar, isso não desmerece, então, não o desmerece, conhecimento... muito pelo contrário. Ele sendo uma consciência imortal, consciente que naquela etapa não fora possível, não se atormentou de maneira destrutiva, negativa ou pejorativa, em se falando desse jeito, com aquela realidade, mas usou aquilo como um trampolim, aquela dificuldade tremenda para construir uma nova realidade que serviria para si, como filho, no futuro, e para os seus futuros filhos, e assim sucessivamente. Então, essa é a conduta que devemos adotar, então, antes de buscarmos algo do lado de fora, consultar todos os arquivos que já temos dentro de nós, para, então, vivenciá-los e aí sim tomar como base disso o que eu vou buscar, né? Isso serve para tudo, né, na nossa vida, seja para algo, para uma receita que eu vou fazer, ou seja para uma prática de trabalho, uma prática num relacionamento, o que quer que seja. Primeiro eu consulto todo o manancial que eu já tenho dentro de mim, para depois então buscar algo externamente. Exato. E agora, se eu não me conheço, como que eu vou buscar dentro de mim uma coisa que eu não sei nem o que sou? Por isso, analisando o meu próprio universo físico, que tem coisas que eu posso perguntar para o meu próprio corpo. O próprio espírito Carlos Torres Pastorino, na obra Minutos de Sabedoria, tenha fé no seu corpo, ele sabe curar. Quer dizer, ele está enfermo porque eu estou conduzindo esse universo de maneira errônea, dando a ele alimento que ele não necessita, alimentos em excesso, valores que ele não tem necessidade, como as perturbações psicoemocionais. Agora, eu entendendo a necessidade real do meu corpo, comportando-me adequadamente conforme essa realidade, ele para de adoecer. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, mostra isso com clareza, quando ele fala que se percebo que o pensamento está perturbador, que ele desvirtua, desarmoniza os íons psíquicos, e eu retiro o pensamento perturbador, silencio, mudo a frequência, os íons psíquicos se alinham, ficam todos harmônicos e eu posso começar de novo. Então, só de mudar a frequência no pensar, eu já mudo o panorama externo. Porque só de deixar de bombardear o meu universo mental, emocional, perispirítico e físico, eles têm o tempo de retornar ao estado de origem e o momento de recomeçar outra vez. Por isso que o processo de desencarnação, em tamanho maior, em sentido profundo, é esse afastar das realidades fisiopsíquicas, permitir que elas dissociem e retornem aos seus estados quase de origem na natureza, ou levando experiências e dividindo com outros cenários. E quando eu retorno, eu os convido outra vez e formo uma nova espaçonave com novas informações para conduzi-los com mais segurança. Juntando todos esses aprendizados, tudo isso que foi agregado, somado, e aí dando uma nova conformidade. Exato. Dentro desse contexto, Emmanuel, na obra Vida e Sexo, ele fala: hoje você está com a esposa que você começou ontem, que você construiu ontem. Você pegou ela daquele mesmo estágio que deixou e agora está dando continuidade. E a esposa com o esposo também, o pai com os filhos e vice-versa. Então, tudo aquilo que de alguma forma eu fujo, eu vou me deparar com a situação que da forma como eu deixei, eu vou acabar me deparando com ela. E às vezes até em circunstâncias um pouco piores, né? Exato. Como vimos no primeiro programa dessa série, não há como colocar o amor em ação sem trabalho. Não há como trabalhar sem estudo. Não há como colocar esse estudo em prática sem se capacitar. Esse trabalho com amor, ou colocando o amor em ação, mediante um estudo prévio, capacitando-se para tal, vai me dar o discernimento, a serenidade, que vai propiciar-me com esse discernimento e serenidade, a disciplina e o devotamento naquela atitude, de não desistir da luta, porque eu sei o que fazer, quando fazer e como realizar. Agora, enquanto eu não valorizo o patrimônio imensurável que eu tenho dentro, e sempre querendo buscar fora, por exemplo,
Há empresas, há empresários, isso é um alerta para vocês, empresas e empresários, seres que estão conduzindo vidas. Eles contratam um especialista sem dar a oportunidade aos especialistas que já têm dentro da própria empresa. Ao invés de convidar os seus funcionários e dizer, eu preciso de alguém com essas capacitações, porque talvez o faxineiro até que está lá é um engenheiro. É um engenheiro elétrico, ele só está ali por falta de oportunidade de ter. E às vezes ele até ficou envergonhado e não colocou lá que ele era engenheiro, porque senão não daria o emprego. Então veja se tem alguém capacitado ou disposto a capacitar-se para assumir a função. Alguém que já é fiel à sua empresa, que vai ficar felicíssimo e vai desempenhar um papel com muito mais grandeza do que se contratássemos um outro que está vindo e desconhece a realidade daquela empresa. Por isso, essa valorização do que já existe em nós. Só então assimilar novos valores. E na área da alimentação é crucial. Em primeiro lugar, eu vou tentar alimentar o meu corpo com o meu amor. O amor que eu canalizo, o meu pensamento, as harmonias da minha essência consciencial. Só no último caso eu vou aliciar trabalhadores através da alimentação de fato, que é o que nós desejamos construir e levar a efeito um laboratório simples, mas se possível nessa encarnação ainda, de repente nas futuras não sabemos, depender dos candidatos interessados no contexto, que é essa reeducação alimentar. Interessante você trazer essa visão com relação à empresa, né, aos empresários e trazendo também para esse alimento, né? Eu tinha até pensado nessa questão do alimento, primeiro convocando os ingredientes que temos dentro da nossa despensa, antes de adquirirmos outros. Mas você foi mais a fundo ainda e trouxe os alimentos que a gente tem já dentro do nosso próprio psiquismo, dentro do nosso próprio sistema, né? Bom, então vamos então deixar nossas mais considerações então para o próximo bloco e se você quiser estar fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova, associando-se, aproveitando as vantagens e benefícios de ser um sócio, é só você ligar para 0800 12 18 38. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.